Olá, meus amores. Vamos para a nossa correção? Bem-vindos a mais uma aula de português com a Tia Cátia. Hoje é a correção da apostila, tá? Então, vamos abrir a apostila na página 71. Atividades. No roteiro da peça teatral que você leu, a personagem bruxa-chefe diz assim, para as demais bruxinhas: muito bem, muito bem. Com que intenção ela diz isso? Ela tem a intenção de elogiar as bruxinhas. Letra B. A pontuação do texto ajuda a perceber a intenção da bruxa-chefe? Sim. O ponto de exclamação mostra que o elogio é entusiasmado. Número 2. Depois que o bruxo se acomodou, a bruxa-chefe disse a ele: podemos começar a sua ruindade. O que significa a expressão sua ruindade? É um pronome de tratamento, mas é inventado, ok? Vamos para a página 72 agora. Discuta com os colegas e o professor sua resposta Discuta com os colegas e o professor sua resposta à questão anterior. O que nós podemos discutir com relação ao tratamento? A expressão está sendo usada, provavelmente, para mostrar reverência a respeito da bruxa-chefe ao personagem bruxo. C. Explique o que mudaria no sentido do texto se a bruxa-chefe tivesse dito: podemos começar a sua ruindade. A bruxa-chefe fez uma pergunta ao bruxo, pedindo sua permissão para começar o exame. Ponto na mesma linha. Na frase com ponto de exclamação, vírgula, a bruxa estaria comunicando ao bruxo que ele poderia começar o exame. Número 3. Leia em voz alta a frase que a bruxa-chefe diz para as demais bruxinhas. Bruxinha caolha continua a primeira da classe. Imagine que uma das bruxinhas alunas não tivesse escutado o que disse a bruxa-chefe. Então, essa aluna repetiria a frase em forma de pergunta. Ficaria assim, ó. Como ficaria na escrita? Bruxinha caolha continua a primeira da classe? Ponto de interrogação. Continuando. Letra B. Agora imagine que outra bruxinha tivesse ficado surpresa com essa informação e repetisse a frase com admiração. Como ficaria na escrita? Bruxinha caolha continua a primeira da classe? Ponto de interrogação. Número 4. Leia em voz alta as frases que você escreveu na atividade anterior com a entonação dada pela pontuação que usou. É pessoal, tá, gente? É só para ler. Quando tem um balãozinho assim, com 3 pontinhos, nós vamos só ler, não vamos escrever. Até porque na apostila não tem espaço. Vamos continuar na página 73? Página 73. Leia o texto abaixo. Mãe, menina, você não pode sair assim sem comer. Pega pelo menos uma fruta para comer depois. A filha, não, obrigada. Letra A, na fala da filha, há verbos. Essa fala tem sentido dentro do texto? Mesmo não tendo verbos, a fala faz sentido. E nas frases ditas pela mãe, há verbos? Sim. Preste atenção às frases verbais a seguir, sublinhe os verbos ou locuções verbais que encontrar. A bruxa instrutora dá outro apito. Eu vou sublinhar dá. Letra B, bruxinha Ângela, você é a única que não estava bem. Eu vou sublinhar é, que é o do verbo ser, e estava. Letra C, peguem seus caldeirões e o livro de receitas e vamos ver se vocês aprenderam as principais
principais bruxarias. Eu vou sublinhar, peguem. Vamos ver que é uma locução verbal e vou sublinhar também, aprenderam. Letra D. Todas olham bruxinha Ângela que continua a picar. Eu vou sublinhar, olham e continuam a picar. Letra E. Então trate de aprender as bruxinhas direitinho. Então trate de aprender as bruxinhas direitinho para ser uma bruxa ruim de verdade. Eu vou sublinhar, trate de aprender. Vamos continuar? Página 74. 7. A oração pode equivaler a uma frase verbal ou a partes dessa frase. Isso dependerá da quantidade de verbos que possuir. Escreva quantos verbos ou locuções verbais há em cada frase da atividade anterior. Na letra A, um verbo. Na letra B, 2 verbos. Na letra C, 2 verbos e uma locução verbal. Na letra D, um verbo e uma locução verbal. Na letra E, uma locução verbal e um verbo. Número 8. Concluindo, quantas orações há em cada frase da atividade 6? Na letra A, 1. Na letra B, 2. Na letra C, 3. Na letra D, 2. E na letra E, 2. Vamos continuar? Agora é com você. Use os códigos a seguir para indicar se o que está destacado é oração ou frase e oração ao mesmo tempo. Camaleão e as batatas mágicas, o tablado, sinopse. Narra a aventura de vovô Felício. Frase e oração, então eu vou colocar F.O. Preocupado em acabar com a fome no mundo, Felício inventou batatas mágicas, capazes de crescer em terreno seco rapidamente. O. Oração. O atrapalhado vilão Camaleão Alface e seu divertido assistente, Sheik Boçal, descobrem a invenção, oração, e resolvem roubá-la. Vovô Felício e seus netos, Maneco e Lúcia, junto ao fiel cão Gaspar, vivem uma eletrizante aventura para proteger as batatas. A cena se transforma numa grande brincadeira de polícia e ladrão. Frase e oração, F.O. Número 2. Assinale apenas as alternativas que apresentam as características de um roteiro de peça teatral. Eu vou marcar informações sobre a cena escritas entre parênteses. Descrição no cenário, indicação das falas dos personagens. Agora, nós vamos para a página 76. Página 76, número 3. Como vimos, as peças teatrais seguem um gênero textual específico, o roteiro. Sobre textos, assim podemos afirmar que são escritos para serem encenados e apresentam orientações para os leitores e para a equipe de produção da peça. Número 4. Leia o trecho destacado da peça Pluft o Fantasminha e faça o que se pede. Cenário, um sótão. À direita, uma janela dando para fora, de onde se avista o céu. No meio, né? Encostado à parede do fundo, baú. Uma cadeira de balanço, cabides onde se vêem pendurados velhas roupas e chapéus, coisas de marinha, cordas, redes, o retrato velado de Capitão Bonança, à esquerda, a entrada do sótão. Ao abrir o pano, a senhora fantasma faz tricô, balançando-se na cadeira, que range compassadamente. Pluft o Fantasminha brinca com um barco. Depois larga o barco e pega uma velha boneca de pano. Observa-a por algum tempo. Letra A. Contorne os verbos que compõem cada oração retirada do texto. Dando, à vista, cabides onde vêem pendurados velhas roupas e chapéus. Vêem. Depois larga o barco e pega uma velha boneca de pano. Larga e pega. Letra B. Identifique entre as frases da atividade anterior aquelas que apresentam mais de uma oração. Frases A
E C. O que foi necessário para você determinar que há mais de uma oração nas frases indicadas? Haver mais de um verbo em cada frase. Letra D. Sublinhe no texto as frases que não podem ser consideradas orações. Vamos lá no número 4 no texto. Um sótão. Aí eu vou sublinhar. Uma cadeira de balanço. Coisas de marinha. Cordas redes. O retrato velado do Capitão Bonança. À esquerda, a entrada do sótão. Vamos continuar? Agora nós vamos para a página 80. Nessa tirinha, alguns artistas se apresentam à diretora, mostrando o figurino de seu personagem. Vocês capricharam no visual da vovó e da Chapeuzinho. Figurinos aprovados. Pinguim também. Ótimo caçador visual aprovado. Piolho, cadê a sua roupa? Resolvi inovar e ser um lobo mau. Jedi, que tal? Quer parar de me irritar? Qual personagem não está adequadamente representado de acordo com as expectativas da diretora? O lobo. 2. Ainda observando a tirinha anterior, faça uma nova leitura e marque a alternativa correta em relação à quantidade de frases nominais que ela apresenta. Letra C. 4 frases. Calvin. Número 3. Calvin está super animado com seu papel na peça que fará na escola. Mãe, consegui um papel na peça da escola. Eu tenho até uma fala. Que beleza, Calvin. É um grande papel dramático. Meu personagem vai levar todo mundo às lágrimas no fim do segundo ato. Qual é a peça? Nutrição e os quatro grupos de alimentos. Eu faço a cebola. Página 81. O papel de Calvin não é o principal, mesmo ele dizendo que levará todos às lágrimas. O que nos mostra que Calvin não será o protagonista da peça. Seu personagem apresenta apenas uma fala. Número 4. Muitas informações foram passadas sobre as peças teatrais. De acordo com essas informações, marque a alternativa que equivale à característica correta sobre o trecho da peça teatral a seguir. Ato único. Pluffet. Mamãe. Mãe. O que é Pluffet? Pluffet. Sempre com a boneca de pano. Mamãe, gente existe? A mãe. Claro, Pluffet. Claro que gente existe. Pluffet. Mamãe, eu tenho tanto medo de gente. Ele larga a boneca. Então eu vou marcar a letra D. A parte apresentada entre parênteses equivale ao que seria apresentado pelo narrador em um texto narrativo. E aí, gente? Conseguiram corrigir tudo direitinho? Um beijo, até a próxima aula.